Sejam bem-vindos a mais um programa Diário de uma Pastora. Tô muito feliz, gente, como vocês estão vendo, o programa tá de cara nova total, né? Até mudei. Que tal, gostaram? Quem não gostou, por favor, não precisa comentar, ok? Quem gostou, por favor, deixa um comentário abaixo. Obrigada, que eu tô linda, maravilhosa. Então, gente, estamos começando uma nova temporada do programa Diário de uma Pastora. Como vocês viram, a gente tá incrementando várias coisas, como tags, entrevistas. E como eu tenho falado pra vocês, né, eu tenho tentado fazer o máximo daquilo que me pedem. E eu resolvi dar uma cara nova pra esse programa, porque eu também tava enjoada daquela musiquinha. E eu quis fazer, entendeu? Uma coisa nova, melhor pra vocês. Porque vocês merecem. Existe público melhor que o meu? Não existe. Vocês merecem. Então eu fiz porque eu sou legal. Porque eu sou ótima. Sou gente boa. Demais. Né, gente? Lógico. Claro que só a melhor amiga responde. Que isso, Emília? Tu não vai participar da entrevista, então. Então, gente, mas hoje, né, nós vamos abordar um assunto que é muito extenso, com certeza vamos falar mais vezes sobre isso. Vamos falar sobre depressão. E eu quero chamar uma pessoa que é minha prima, que a gente abriu um consultório juntos, eu e ela. Eu de coach, na parte de coach, e ela na parte de psicologia, né, prima? E eu quero chamar agora com vocês Emília Terranova. Ela tá bem desfilando. Boa noite. Por que boa... Ah, é de noite no programa. Você ia falar por que boa noite? Bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde, né? Porque as pessoas podem assistir a hora que elas quiserem. Boa madrugada, né? Eu acho que de madrugada o pessoal assiste. Mas é porque às vezes eu atualizo, aí tem um montão de views de manhã que o povo assiste da madrugada. Então, boa madrugada. Boa tudo. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo! Vamos falar sobre depressão. Fazendo assim. Eu também tenho que fazer. Tô brincando. Então, a Emília é psicóloga, né? E eu vou fazer algumas perguntas para ela. Nós vamos conversar um pouquinho com vocês sobre depressão, porque é um assunto que tem que ser abordado com todo mundo, não é só com jovens cristãos, jovens da igreja, de fora da igreja, pessoas, e atinge de crianças a idosos. É um assunto que hoje, no século que nós estamos vivendo, é muito interessante. Por quê? Porque cada dia mais as pessoas vêm sofrendo de ansiedade, transtornos psicológicos, doenças emocionais, e tudo isso vai gerando quadros de depressões em níveis diferentes. Algumas pessoas têm mais, têm quadros depressivos por um instante da vida. Existem pessoas que têm síndrome do pânico. E hoje a gente vai conversar um pouquinho. Não vou botar muito a parte bíblica, mas também a gente vai conversar um pouquinho sobre depressão na Bíblia e tudo. Mas a Emília vai falar sobre depressão, um pouquinho sobre a parte clínica psicológica, que eu acho interessante abordar isso com vocês, porque muitas pessoas me procuram com quadros de depressão. Tem pessoas muito próximas de mim que sofrem de depressão. Eu já tive um pouquinho de depressão na minha adolescência. Não foi nada sério, mas cheguei a tomar remédio, nada disso. Mas eu fiquei mal. Fiquei deprimidinha. Eu chorava. Porque minha vida, as pessoas acham que sempre foi muito fácil. Foi mais fácil do que vocês imaginam. Tô brincando. Não, eu tive alguns momentos, por exemplo, a adaptação nos Estados Unidos foi muito difícil quando eu fui pra lá na minha adolescência. Quando eu voltei dos Estados Unidos, porque aí eu já tava acostumada, né? Sofri pra ir, sofri pra voltar. E namoradinho também, né? Aquela coisa de adolescente, tava sempre dá. Que dói no peito. Dói no peito, né? Dói. É uma dor inexplicável. Inexplicável, né? Como um sentimento pode doer. Causar depressão. E pode causar depressão. Então, como que a gente pode diagnosticar
a depressão, assim, porque existe o quadro que a pessoa tá deprimida, a pessoa tá só triste, né? Ou pessoas que estão só passando por uma fase difícil, mas como que se identifica uma Então, depressão? hoje em dia com o Google é muito. Todo mundo sabe se diagnosticar. Eu tenho depressão, eu tenho síndrome do pânico, eu tenho tudo. E não é bem assim. Por quê? Os sintomas, sinais e sintomas que tem pelos sites aí, é muito fácil. Eu tô triste, eu tô com insônia, eu tô dormindo muito, ou eu tô com perda ou aumento de apetite, que isso tudo são os sintomas da depressão. Mas nós temos que diferenciar o porquê é necessário o psicólogo, o profissional para poder diagnosticar. Porque tem um período para isso, não é, eu tô uma semana sentindo tristeza. Que tristeza é essa? Por que essa tristeza? Então a gente tem que averiguar, tudo tem que estudar. O porquê da tristeza, o que foi que causou isso, há quanto tempo vem isso, há quanto tempo vem qualquer tipo de sintomas. E também a questão de que como ela tá levando a vida dela, porque às vezes realmente é um trauma que causou, terminei o namoro, a pessoa vai ficar triste por uma semana, 2 semanas, isso aí varia de pessoa para pessoa. Com certeza. E às vezes, quando a gente fica triste por causa de um término, ou então um forte impacto emocional, a gente passa por alguns tipos de distúrbios realmente, como alimentares. Muitos emagrecem porque não conseguem comer, outros engordam. Então isso tudo, quando vai procurar pesquisar, acaba entrando dentro dos sintomas de depressão, porque tudo hoje em dia é depressão. A humanidade, a sociedade hoje em dia, tudo fala, eu tô depressivo, eu estou deprimida, estou com depressão. Muitas pessoas chegam no consultório falando assim, eu tenho depressão. Sim, mas quem diagnosticou? E dependendo do nível de depressão, é necessário um acompanhamento psiquiátrico. Para quê? Para entrar o medicamento junto com a terapia. Então é conciliado, tem que ser os dois. Sempre vai ser os dois, o psiquiatra e o psicólogo? Não, nós vamos avaliar. Vai ser avaliado. Dependendo do nível. Qual o grau de depressão, assim? Porque a depressão. Quando você sabe que é a hora certa de procurar um psiquiatra? Se você está muito tempo triste, não está conseguindo se alimentar, se você está com pensamento negativo, porque assim, a depressão você fica com a baixa autoestima, a autoestima fica lá embaixo, então você não quer se vestir, você não quer pentear o cabelo, você não quer passar um batom, você não consegue nem se olhar no espelho. Não tô depressiva. Não, nem um pouco. Não. A autoestima tá lá no topo. Sempre, né? Enfim. Então você tem que procurar um profissional. Muita gente, o que acaba a pessoa deprimida ficando mais depressiva ainda? Porque muita gente acha banal. Acha que isso não é frescura. É frescura, é frescura, é frescura. E essa frescura vai se agravando cada vez mais. E dependendo do nível, vai ter que entrar com medicamento. Existe uma faixa etária maior? Tipo assim, adolescentes têm mais depressão, jovens, crianças? Então, hoje em dia tá tendo muito em crianças. Por quê? Por causa da tecnologia. Ouvi falar. Os pais hoje em dia, em vez de dar atenção para seus filhos, eles estão no celular. Então, qual é o modo dos pais também deixarem os filhos um pouquinho? Né? Toma, meu filho. Aqui, ó, tá aqui. Joga. Vai assistir um vídeo. Vai brincar, vai jogar videogame. Ou então vai pra frente da televisão jogar videogame. Então, a criança, ela fica sozinha, ela se sente só. Então ela fica o tempo todo sozinha e nisso há necessidade também. Por isso que a criança fica depressiva, tem um grande ganho, porque tem um aumento, né, de crianças. Os pais trabalham, chega do trabalho, vão pro celular. Fica a dica para quem é pai e mãe. Fica o tempo todo no celular. As crianças querem atenção, as crianças precisam de atenção, a criança precisa brincar de coisas de criança. E isso não está acontecendo hoje em dia. Hoje a gente estava na reunião de pastores, né? E foi muito interessante, o apóstolo René hoje abordou muito a questão da tecnologia dentro, na verdade, da nossa vida. Nós nos tornamos completamente dependentes, é como se o celular fosse maior do que a gente, né? A gente não consegue mais se desligar dessa vida tecnológica. Tem muitas pessoas que são viciadas, tem pessoas que chegam aí para clínicas,
Mas é impressionante como os pais têm deixado com que os filhos fiquem viciados e os pais estimulam esse vício, né? Como se as crianças elas não precisassem de mais nada a não ser um bom joguinho no computador, um bom joguinho no celular. E a gente tem visto uma geração cada vez mais doente, uma geração cada vez mais depressiva, mais ansiosa, né? Que a ansiedade é uma das maiores causas de depressão. Eu tava lendo, tem até um livro do Augusto Cury muito bom sobre ansiedade, e ele fala lá sobre isso, né? E quantas crianças têm sido atingidas por isso? São o pai e mãe de uma criança, ser um videogame, ser um jogo. E muitos distúrbios são por causa disso. Por causa da tecnologia e não só, às vezes também isso, por causa da criação dos pais também, mesmo que não envolva muito tecnologia, se a criação é uma criação doente, acaba que as crianças, elas têm essa tendência, né, já do lado, a criança fica triste muito fácil. É só tu não dar o que ela quer, que ela já fica triste. Então, imagina uma criança que nunca tem aquilo que ela quer, que é o pai e a mãe, é uma família, é atenção, é carinho, é amor. Então, a criança vai se afundando cada vez mais. Porque a depressão, ela é um transtorno da afetividade. Então, a depressão, ela vem da afetividade. Sempre a questão sentimental. Porque assim, vai aumentando. A pessoa vai tendo uma decepção aqui, uma decepção ali, e tem uma hora que explode. Quem tem mais depressão, homem ou mulher? Mulheres, principalmente por causa da TPM. TPM causa depressão? Também. Tem Sério? mulheres que sim. É um período que você passa, que você tá meio que depressivo. As mulheres que têm TPM ficam mais chorosas. E tem umas que não conseguem sair desse. Elas se afundam mesmo. Se afundam. Sim. É porque, na verdade, é uma mistura, né? Não é só, acho que não é só a TPM, eu acho que é muito estilo de vida da pessoa também, né? O que a pessoa já passou na vida, muitos traumas. Eu acho que Larissa, né? Não sou psicóloga nem nada disso, mas eu acho que são causas que são bem difíceis de lidar. Porque assim, as pessoas depressivas, elas tendem a se afastar das outras. Então elas ficam sozinhas. E cada vez que a pessoa tá mais só, ela vai conversar com quem? Ela vai se abrir com quem? Tenho cada vez mais convicção disso, que eu não tenho depressão. Eu amo andar encangada assim, das pessoas. Eu detesto andar sozinha. Né, prima? Né? Minha prima tava trabalhando longe, gente. Eu sofri, tá? Eu gosto de estar Sofreu com ela. tanto que nem me ligava. Ixi! Não, de vez em quando. Olha, eu conheci a Emília, na verdade eu tinha 15 anos. Não, porque ela não lembra, porque ela era... A gente tem um pouquinho de diferença, pouca coisa. O que, 9 anos? São Não 9. sei nem o que você fala. É porque eles sabem a minha Porque idade, vão quando contar era a as sua. férias, como eu sou do Rio de Janeiro, ela Morava em Manaus. morava em Manaus, em algumas férias a gente se encontrava na Bahia. Não saía de perto, ficava assim, tem um monte de grudada. foto no colo dela, mas eu não lembro. Eu Mas só ela lembro não dela lembra. mesmo quando ela veio pra Manaus aos 15 anos. E ela tava passando por uma fase bem difícil. E eu tinha 15 anos de idade, meu filho. Eu consegui ajudar ela. E anos depois é que ela se tornou psicóloga e me ajuda. Muito, bastante. Que bom. Mas eu, olha, psicóloga nata. Olha, muita gente confunde, né, discipulado com psicólogo. Isso é tenso, gente. Tipo assim, dentro da igreja as pessoas acham que elas são psicólogas. Isso é muito errado. Então elas dão até diagnóstico, né? Olha, você está com depressão, você tem que tomar remédio, tome um Rivotril, um Lexotan. Eu já vi pessoas, já vi pastores indicando remédio para as pessoas. E nem o psicólogo fecha um diagnóstico na primeira consulta, nem na primeira nem na segunda. Porque muitas das vezes a pessoa fala e não é aquilo. Na segunda consulta você vai tentando ver se realmente é aquilo que ela tá falando. Então, um diagnóstico não se fecha em primeira nem segunda consulta. Quanto tempo? Depende do paciente, né? Depende do paciente, mas em primeira consulta nunca. Não pode, não tem como. Porque você vai conhecer ali, naquele momento, você tá conversando, né? É uma conversa, como muita gente fala, né? Pô, psicólogo para conversar. Mas a gente estuda 5 anos, bem pouquinho, para ter fundamentação teórica para poder diagnosticar uma pessoa. Então não é tão fácil assim. A questão do discipulado
tá ali para escutar, para aconselhar, é um aconselhamento. O psicólogo, ele não aconselha. É isso que eu ia falar, então, né? Há essa grande diferença. Muita gente vai no psicólogo e fala assim, o que eu tenho que fazer? A gente não pode fazer isso. Quem vai saber é a própria pessoa. O coach também não aconselha, né? A gente vai levando a pessoa, tipo assim, tratando, a pessoa escolhe por qual parte ela quer. Ele confronta. Começar, exatamente. O coach, ele e aí a gente vai levando a pessoa até, enfim. E, na verdade, geralmente, muitos casos, mesmo no coach, quando as pessoas chegam, elas estão precisando mesmo de uma terapia. E aí, a gente, como a gente estuda para isso, a gente consegue encaminhar a pessoa, né? Mas eu quero te fazer uma pergunta. Dentro da igreja, como você acha que os psicólogos são vistos? Então, é complicado, porque as pessoas, quando sabem que você é psicólogo, ela quer lá conversar com você, né? Ela quer conversar, quer falar a vida, então a gente tem que diferenciar isso, tem que aprender. E graças a Deus eu aprendi hoje, muitos amigos viram e falam assim, você já tá me avaliando, já tá me analisando, né? Então assim, eu não sou psicóloga fora do consultório, eu não sou psicóloga. Eu não falo sobre, eu não aconselho não converso sobre, não avalio ninguém. Então, fora do psicólogo, ou fora do consultório, eu sou Emília normal. Então, gente, na Bíblia, muitas pessoas acham que os personagens bíblicos não passaram por depressão. Existem muitos que passaram, sim. Né? Moisés teve um tempo depressivo. Elias, meu Deus, Elias ficou dentro daquela caverna enfornado que ninguém tirava, né? Socado lá dentro. Homem dos sentimentos machucados. E a gente vai falar sobre eles ainda, nessa questão depressiva, em outro vídeo, porque senão a gente vai se estender muito, não dá. Mas eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Salmos, capítulo 13, versículo 2. Trouxe a Bíblia? Vamos ler? Tô brincando. Vamos ler. Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração a cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? A gente continuando, né, a gente vê que o salmista, ele fala, atende-me, ouve-me, ó Senhor, meu Deus, ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Já pensou se Deus fosse ouvir cada oração tola nossa, 10% que fosse? Mas muitas vezes a gente chega, a gente clama a Deus achando que a gente vai morrer numa situação, achando que a nossa situação não tem jeito. Tem coisas que são assim, tem coisas que são patológicas, né? Como depressão, que a gente precisa de um acompanhamento psicológico, psiquiátrico. E tem coisas que só Deus pode fazer. E eu quero te dizer que essa situação que você está vivendo tem jeito. Tem um Deus todo-poderoso, que Ele é maior do que qualquer psicólogo, do que qualquer psiquiatra, do que qualquer médico, que Ele pode te tratar. O teu sentimento de opressão, de depressão, de desespero vai passar, você não vai morrer. Por mais que você tenha que procurar uma ajuda psicológica, o que eu oriento muito as pessoas sempre, a Emília é prova disso, eu sempre encaminho pessoas para fazer um tratamento terapêutico, psicológico, que eu acho que tem que ter. Eu não sou contra a terapia, pelo contrário, eu faço terapia não com ela, né? Eu tenho um casal de terapeutas que trata a mim e o meu esposo, a gente ouve muito problema, a gente passa por algumas situações que eu gosto de ir, eu gosto de fazer. E eu acho que todo mundo tinha que fazer. Porém, a situação que você está passando, mesmo que você tenha que procurar um profissional, acredita em Deus, confia no Senhor teu Deus. Deus ouve o teu clamor. Na Bíblia diz, né, leva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor, Ele é todo poderoso, Ele é o único que realmente pode te arrancar das garras do inimigo, que pode te dar essa vitória. Então, eu quero hoje declarar bênção sobre sua vida e dizer que você vai sair dessa situação. Deus vai fazer um grande milagre. Toda depressão, toda opressão está repreendida agora na autoridade do nome de Jesus. E eu sei que tudo isso que você está passando, existe um motivo. Existe algo que te prendeu, que prendeu a tua alma, que machucou os teus sentimentos, que abalou as tuas emoções, as tuas estruturas, talvez tenha abalado a tua família, mas Deus, Ele é o Todo-Poderoso.
E Ele é aquele que nos dá a promessa. Ele nos deu a promessa que nós viveríamos o melhor dessa terra, que o melhor dele está por vir. Então, creia. Se você tão somente crê, tu verás a glória de Deus. Então, creia que Deus vai fazer na sua vida um milagre sobrenatural. Em nome de Jesus. Eu creio. Você crê? Amém. Eu creio, de verdade. Porque eu sei que aquilo que Deus já fez na minha vida foi muito grande. Gente, prima, você aceitou, amor. Prima do meu coração. Gente, a Emília, ela é um pouco, tipo assim, tímida. Então eu tô muito feliz que ela veio. Obrigada, prima, mesmo pela sua presença. A gente agradece. Obrigada. Porque eu sei que muitas coisas aí vieram na sua cabecinha, na sua mente. E se você tem alguma pergunta, você vai deixar aqui nos comentários desse vídeo mesmo. Se você é inscrito, se você não é inscrito, você vai lá no meu Instagram. Você vai deixar, vou tirar uma foto com ela e vou colocar lá. Deixe sua pergunta, você vai deixar lá e nós vamos voltar. Outras coisas que você quer saber também da área psicológica, você vai fazer sua pergunta sobre qualquer área que você queira saber, mas especificamente sobre depressão, nós vamos continuar falando sobre isso daqui a alguns outros vídeos. Então nós vamos gravar para você, deixe lá, não esqueça. Obrigada, prima, mais uma vez, que Deus te abençoe. Amém. Gente, quem for de Manaus e tiver querendo uma psicóloga, entre em contato, vou deixar o contato da Emília aqui embaixo. Não esquece de me dar um like, me dá um like, tá bom, gente? Não é pra sair do vídeo sem dar like, não, por favor, que eu tô precisando aí pra vocês me ajudarem a divulgar o meu programa. Me dá um like, vai lá na minha fanpage, curte minha fanpage, vai no meu Instagram, me segue no meu Instagram, no meu Snap, me segue, gente, tá? Nas minhas redes sociais. Tudo quanto é lugar. Tudo, mano, eu Sim, quero tá você, ótimo. quero estar perto desse povo. Bora agora, a gente vai comer, que eu tô com fome e os meus produtores aqui estão com fome também. Beijo no coração. Deus abençoe vocês. Tchau! Entrei no jogo da família, pra ver como é que vai ficar essa gravação. Eu sei, ainda vai gravar comigo. É. Não é hoje, não hoje. Outro dia, gente. Caramba, ele pode muito.